Bom, gente, não, afinal, você não deu, não tinha visto. Começa agora? 3, 2, 1, aqui. Isso. Ô, gente, olha que felicidade nesse mês das mulheres poder ter um presente, cada dia um presente maior. Nós que abrimos com a secretária Sonaira, que é a nossa secretária de Política para as Mulheres, hoje eu estou tendo essa mulher maravilhosa, linda. Olha, não tenho o que falar dela, porque ela é mãe, é empresária, é advogada, ela é palestrante internacional. Eu não sei o que ela não faz. Então a gente vai descobrir aqui juntas, e o mais importante, Aline, seja muito bem-vinda. Nós Muito que somos obrigada. mulheres aqui, esse programa do podcast das Mulheres Solidárias é justamente para trazer mulheres empreendedoras, bonitas, não só fisicamente, por dentro e por fora. Queria agradecer você ter recebido o nosso convite, estar aqui para estrear conosco, para falar do seu conhecimento, né? Você que é mestre em comunicação. Então, para dar umas dicas e uma aula aqui também para a gente compartilhar e construir juntos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estou muito feliz de te receber aqui. Gratidão, Ana. É uma honra estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com esse convite. Você que é uma mulher tão virtuosa, com tantos contatos, que conhece tantas mulheres que têm um conteúdo bacana, que têm uma trajetória legal. Então, me sinto lisonjeada de estar aqui. Conte comigo e vai ser um prazer contribuir um pouquinho com a minha trajetória. Como você mesmo disse, né? Nós mulheres, nós somos multipotenciais. Algumas descobrem isso mais rápido, outras nem tanto, mas somos, né? E quanto antes a gente descobre as potencialidades e começa a lapidar, antes a gente começa a transbordar na vida do próximo, né? Não, com certeza. Aliás, esse vozeirão que ela tem, eu já nasci rouquinha. Todo mundo pergunta, você é rouca? Então, eu vou falar aqui, viu, Aline, se você me permite, até uma oportunidade para quem pergunta, você é rouquinha? Às vezes me ligam 11 horas, você está acordando agora? Eu que acordo às 4 da manhã, 5, quase nem durmo. E a pessoa fala, e você com esse vozeirão? Aliás, gente, ela foi apresentadora da Record News, é jornalista, apresentadora, como eu te falei, olha, não tem o que ela não faça aqui. Muito obrigada. Mas hoje a gente vai bater um papo para mostrar que quando você quer, você pode. E ela empodera muitas mulheres. Ela dá palestra, ela empodera e também, não só mulheres, porque ela dá consultoria, mentoria para os homens também, para empresas. E a gente vai falar um pouquinho disso. Ela que nasceu no interior aqui de São Paulo, em Americana, mas que ganhou o mundo. Aline, fala um pouquinho de uma menina que nasceu, né, no interior de São Paulo. Como é que é para você sair de Americana e ganhar o mundo? Você que já viajou por mais de 50, não sei quantos países e que também já palestrou em mais de 6 países. Conta um pouquinho dessa sua trajetória para nós. Ana, tudo é construção. Eu costumo dizer que tudo é treino, né? Tudo é construção. Nossa, Aline, esse vozeirão, você nasceu pronta. Não. Tinha uma voz de taquara rachada. O meu mestrado é em comunicação, sim. Por isso que quando eu cheguei no Wolfmar em 2014, eu já cheguei com o copo meio cheio. Ah, Falar, vou já estava. arrasar, né? Pensa, eu sou mestre em comunicação, imagina, vou tirar de letra. Ana, quando eu via as câmeras, eu gaguejava. E minha voz parecia de taquara rachada. Era, gente, olha, pena que o Wolf Maia não libera. Libera aí, Wolf Maia, que Vamos vocês pedir aí não para mostrar para acreditariam. vocês. Mas você fez fono, alguma coisa Fiz assim? tudo. Eu Ah, fiz coach de voz com a Renata Ferrari, que uhum, hoje ela é coach aí de Nando Reis, de Garrido e tudo sim. mais. E prática, né? Prática. Fui praticando, praticando, A praticando. É lógico que a palestra. primeira palestra, a segunda, eu não gostava da minha voz, eu assistia e eu odiava. Essa questão de você se olhar no espelho, de você se ouvir, E de você projetar se a voz, né? assistir e ir melhorando, tanto na projeção vocal, quanto no gestual, quanto nos chiados, tudo isso você vai melhorando. E eu fiz Aline, Wolf Maia também. isso é muito importante que ela está falando, que aliás uma dica que a gente está dando aqui, porque se me permite, foi muito pertinente você tocar nesse assunto. Eu com 25 anos, eu era a diretora da Embratur, e uma assessora minha chegou assim, ela me chamava, ela era Karen, eu Ana Karen, até um abraço para você, Karen, aí em Brasília. Ela falava carinhosa, ela me chamava assim, carinhosa, eu diretora dela. Você vai ficar sem voz, você fala o dia inteiro com essa vozinha. E aí, Aline, se me permite, que é importante até uma dica. Ela, você Exercício. tem que ir. Não, olha o que aconteceu comigo. Eu vim aqui no Dr. Paulo Pontes, você conhece?
é famoso. E ele é um médico que faz para o Silvio Santos, para todos os políticos e apresentadores. E isso que eu queria dizer aqui em público pela primeira vez na sua frente, que fica assim interessante. Eu fui no Dr. Paulo Pontes, que é um otorrino, assim famoso, quem está me ouvindo sabe disso, e ele fez tipo aquele exame que você tem aqui. Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Quando nós falamos, as nossas cordas vocais fazem isso aqui, ó. Elas vibram e o ar passa aqui no meio. E ele fez, fazendo o exame em mim, ele diz que quando eu falo, não tem esse movimento e por isso dá essa rouquidão. Exatamente. Então, falando aqui com a Aline, naquela época que eu fiz, há 20 anos atrás, eu fui fazer fono e a fono dizia assim, não, mas isso é... E ele mesmo falou, olha, você vai ficar com a vozinha rouca, charmosa, igual Rod Stewart. Então, na verdade, É que verdade. bacana que você traz essa dica para que as mulheres que estão aí, não tenham tanta voz, possam justamente Dá ver para isso. melhorar, dá para melhorar tudo através de treinamento mesmo. Então a projeção vocal dá para melhorar, as técnicas, a prática. Então quando as pessoas falam para mim, em 2021, eu recebi um convite da Record News para trabalhar como apresentadora do reality show Batalha das Olha Startups. isso. E aí todo mundo, nossa, do dia para a noite a Aline foi para a Rede Nacional. Acha que é assim, né, Falta Aline? só fazer cálculo, né, proje- gente, do dia para a noite. Eu fiz o Ofimar em 2004, que foi É. quando eu percebi a minha voz, que eu precisava melhorar. De lá para cá, eu não parei de treinar e de praticar Que maravilha. e de construir. E tudo é assim, né, É Ana? tudo uma construção. Não, porque O as pessoas empreendedorismo acham... também foi assim, foi na tentativa. Comecei com uma empresinha, como diz meu nosso amigo Carlos Wizard, né? Uma empresinha, duas empresinhas, três, até eu cheguei no total de 9 empresas físicas, 7 empresas virtuais, mas tudo assim, começando uma por uma Tá. e treinando e escalabilizando. E é o que eu falo sobre o ser humano. Ser humano também tem que começar a lapidar habilidade por habilidade, não querer fazer tudo ao mesmo tempo e ir lapidando até se tornar muito bom naquilo. E depois você vai para o próximo. Mas, Aline, você começou justamente em Americana e depois você veio para São Paulo, ou você foi vindo, né, devagarzinho, Americana, passou também ali na região, ficou em Vinhedo, Campinas. que eu sei, Campinas e tal. Como é que foi essa trajetória de sair de Americana e vir para São Paulo e, claro, hoje no mundo inteiro? Eu sou caçula. Ah. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Então, sabe aquele super controle? Sei. Sempre me controlavam. Então, eu queria sair logo de casa para ter menos controle, que eu não aguentava mais ouvir não, não, não. Tudo era não, Quantos né? irmãos? Eu tenho 2 mais velhos. Dois. Ah, e só você de mulher? Só eu de menina. Meu Deus do céu, E aí, imagina. com 20 anos, eu terminei a faculdade de Direito. Falei, vou para São Paulo fazer pós em marketing, vou fazer meu mestrado em comunicação. Wolf Maia, eu não sabia que eu ia fazer ainda. Eu tive vontade de fazer quando eu vim morar aqui. Então, eu morei até os 20 anos em Americana. Depois, eu vim para cá, morei 6 anos em São Paulo quando eu fiz pós, Sim. meu mestrado e fiz Wolf Maia. Quando eu fiquei noiva do Fábio, que a gente está junto, Sim. vai fazer 24 anos já. Quando eu fiquei Maravilha. noiva dele, ele falou, bom, vamos construir em Vinhedo, que é metade do caminho. E aí, quando nós Aí dava construímos em para Vinhedo... poder, entre lá e cá, parar no Vinhedo. Aí a gente construiu em Vinhedo e comecei a empreender nos arredores. Aí eu tive 4 clínicas de estética em Campinas, tive uma franquia também de um pet shop, Sim. tive uma empresa de marketing, aí eu empreendi bastante Mas ali continua na com RMC. essas empresas, não, Aline? Eu vendi Com todas essas, elas tá. quando eu quase perdi meu filho em 2013, no nascimento dele. Tá, aliás, você falou, eu ia tocar nesse assunto, eu ia começar com empreendedorismo, mas hoje, por coincidência, eu acho que você fez um post e eu estava vindo para cá, para a gravação, e eu vi e me tocou muito, eu não sabia, né? Se você quiser falar depois, e depois a gente volta para o empreendedorismo, porque eu quero falar também da Aline mulher, que é mãe, que é esposa, e que teve um probleminha justamente no nascimento do seu filho. Se você quiser falar um pouquinho dessa sua... Ô, Ana, você sabe que é muito engraçado que quando a gente fala em problema no parto, quando eu brinco, né? Porque hoje passaram-se 10 anos, né? Não tem por que não brincar com o assunto. Graças a Deus, o Gianluca está super saudável. Mas eu brinco que eu tive um parto duplo. Aí quando as pessoas falam, nossa, Aline, que diferente. Engraçado, né? Como as nossas dores não são únicas. Existem inúmeras pessoas que já passaram pelo que eu passei. Claro. Tanto Quando eu subo nos palcos, eu falo, inúmeras mulheres vêm, palcos grandes, vêm me abraçar. Teve uma esses dias no POB, Sim. que foi Personal Organizer Brasil, tinha 9 mil mulheres.
Uma delas, o filho dela tinha a idade do meu, só que ela não teve a felicidade do filho Isso que sobreviver. eu ia te O filho dela morreu perguntar, no olha parto. que coincidência. Semana passada eu estava no Maranhão e a gente está falando assim, minha avó estava grávida, né, temporona, da minha tia, irmã da minha mãe, e mamãe estava grávida da minha irmã Fernanda. Então, mamãe grávida, a minha avó grávida e nasceu minha tia. E o filho dela, justamente semana passada, me chamou muita atenção, eu fiquei muito sensibilizada de ouvir o seu caso. A bebê nasceu, mas passou exatamente o que você passou. Eu queria que você contasse um pouquinho. Só que ela nasceu de 7 meses. Estava prematura, não resistiu, infelizmente, veio a óbito. No caso do seu filho, você falou que também teve dificuldade, que ele não estava pegando peso, não é isso? Como é? E ele nasceu de quantos meses, o normal? O John Luke ele teve uma curva de crescimento extraordinária. Eu rodava 1.200 quilômetros por semana para visitar todas as minhas clínicas, até a última semana de gestação, e correu tudo bem, graças a Deus. Não tive Sim. nenhuma intercorrência. Na 38ª semana de gestação, na penúltima, ele teve um déficit de crescimento. E aí a médica falou, Aline, agora você vai ter que vir para São Paulo e vai ter que internar. Naquela época, Ana, eu não tenho nem orgulho de dizer isso, mas também não tenho nenhum problema porque eu já ressignifiquei. Claro. Mas eu andava com. Lembra do rádio Nextel? Eu tinha 4 rádio Nextel, Sim. um celular, um Claro que tablet e um lembro. laptop. Eu tinha 7 eletrônicos. Aí a médica falou, Aline, desliga todos os eletrônicos e vai ficar em São Paulo. Aí eu fiquei hospedada aqui do lado Sim. da maternidade São Luís, no Itaim. Uhum. Às 5 horas da manhã, eu comecei a ter trabalho de parto normal. E às 5 horas da tarde, estava com 9 centímetros de dilatação para nascer. Sim. Nós estávamos numa sala de pré-parto e começou uma chuva torrencial, coisa de novela, né? Tipo essa chuva que aconteceu hoje aqui à tarde em São Paulo. São Paulo. E acabou a energia, foi um parto emergencial. Foram 20 e poucos minutos de conversa com Deus, onde eu disse, por quê? Quando ele encaixou, quando estava com 9 centímetros de dilatação, a médica falou, Aline, faça a maior força Força que você possível puder. agora. E eu fiz essa força, zerou a frequência cardíaca dele. Fez nhão, e eu estava com todos os marcadores ali. As médicas desesperadas, cesárea emergencial, e nesses 20 e pouco minutos de conversa com Deus, eu disse, Deus, se meu filho nascer sem sequela, com vida, com saúde, eu vou mudar toda a minha vida, vou mudar todo o meu propósito. Foi aí que eu saí de lá vendendo tudo, me chamaram de louca, meu marido, minha mãe, meu pai, meus irmãos, todo mundo chamou de louca, porque meu faturamento era muito bom. Claro, entendi. Eu tinha de lucratividade R$ 200 mil mês. Meu Deus. Meu faturamento anual era milionário. E Claro, eu não entendi existe que aquilo foi o meu comparo. chamado. É uma vocação, E um vendi tudo. chamado. E mais, inclusive, para você hoje contar essa história aqui para todas nós, porque as pessoas, né, Aline, você já falou um pouco disso, ver uma mulher bonita, bem-sucedida, acho que foi ali, ó, papo, não. Tem toda uma construção, são anos de trajetória, de sofrimento, de treinamento, de capacitação, de entregas, né, de noites sem dormir, de tantas coisas para chegar aqui, poder falar. E as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, também saber que todo mundo passa por momentos que tem dificuldades Todo e mundo. que a gente tem que ter algo, não sei se você é assim também, uma força muito maior que é uma fé inabalável. Não sei se você tem alguma religião, mas Deus acima de tudo, como diz assim, da nossa fé, para que a gente possa ser mulher guerreira, que as mulheres, geralmente todas nós somos, né? Somos. Estamos aqui de rosa, aliás, coloquei esse aqui rosa, em homenagem a ela que chegou linda. Eu estava aqui, aí eu fui lá pegar também para homenagear a nossa convidada. Isso Aline, mesmo. mas me diz uma coisa, querida, quando aí você saiu de Americana, posto que graças a Deus você teve bem sucedido o parto do seu filho que você estava falando, aí quando você deu essa mudada, que horas que você falou, não, agora eu vou mudar também minha vida e vou fazer de tudo para quê? Conciliar casa, marido, filho e uma, vamos dizer, uma profissão bem-sucedida, uma carreira. Como é que você conseguiu fazer tudo isso? Bom, a gente sabe que nós crescemos na dor, né, gente? Nós somos lapidados na dor. Então, eu comecei a entender que essas dores, esses desafios me faziam crescer e me faziam me diferenciar das demais pessoas. Quando eu resolvi mudar de carreira, Ana, ninguém me apoiou. Nem o meu marido, nem minha mãe, nem meu irmão. Então, o que você disse é muito sábio. Nós não precisamos do apoio de ninguém. Se nós tivermos, amém, Senhor. Mas não é comum nós termos. Por isso que eu admiro demais mulheres que apoiam, principalmente outras mulheres.
Olha, Porque você eu não tocou num existo em ponto. Não, igualitarismo, você tocou eu não num acredito ponto que nisso. esse podcast, Aline, pode acreditar. E o Mulheres Solidárias, que completa 10 anos, você pode perguntar a todas que fazem parte, eu faço questão. Porque eu faço questão, a minha vice, uma das minhas vices, né? A minha primeira vice, ou segunda, Jaqueline Meirelles, que era Miss Brasil, era não, Miss Brasil 87. Então, Uau. é aquela coisa para mim, é um orgulho falar, gente, que mulher linda, competente. Então, às vezes, algumas e muitas mulheres, só por ver uma mulher bonita, bem-sucedida, já, tipo assim, ou deixa de lado ou não enaltece aquilo. Eu falo isso de verdade porque no nosso Mulheres Solidárias eu tenho neurocientista, soprano, tenho modelo, tenho empresário. Para mim, esse universo e poder falar, que orgulho, que É isso respeito. mesmo. Não é fácil, porque eu te E não é digo, fácil. semana passada a gente foi buscar os ovinhos na Cacau Show com uma amiga minha, que é da Mulheres Solidárias. E dentro do carro, porque ninguém vê, né? Nós passamos 8 horas num sol. E quando vê um podcast montado, aquela coisa. E assim, ela me contou uma coisa que eu não tinha ouvido. Ela, na casa, você já ouviu aquela história da galinha e do bolo? Eu falei, não, que história é essa? Que a galinha na fazenda, ela andava assim, chegava perto da vaquinha, você pode me dar um pouquinho de leite? A vaquinha não dava nem atenção. Aí ela ia lá e ia pedindo para cada um. Mas na hora que todo mundo vê o bolo pronto, aí todo mundo quer um pedaço do bolo. Aham, Então, exatamente. eu acho que vale a pena a gente ver isso e, ao mesmo tempo, que graças a Deus, viu, Aline? Se Deus te deu um dom, deu para cada um de nós. Eu, desde pequena, a sororidade é uma coisa que está dentro de mim, de cuidar do próximo. Aproveitando só esse ensejo, chegava a visita em casa, eu fazia questão de doar minha cadeira, o meu travesseiro, a minha cama, e até hoje é assim. Então eu prefiro, meu irmão está até aí me visitando, eu quando precisa, eu deixo, olha, dorme na minha cama, eu durmo no sofá. Então isso não é discurso, quem me conhece sabe que é Eu verdadeiro. faço o mesmo. Né? Então eu acho que Mulher isso nasceu que para servir, é isso você, mesmo. isso, e nosso lema, só para passar a palavra já para você, que é a nossa mestre em comunicação, vai falar do livro dela, do best-seller dela, só para te dizer, nosso lema, você vai receber depois, nosso avental do Mulheres Solidárias, é quem não nasceu para servir, não serve para viver. Não serve para Então é por viver, isso que nós concordo. duas estamos aqui para Perfeito. juntas ir sensibilizando. Fala um pouquinho desse seu livro maravilhoso aí, Aline. Esse aqui nasceu Ah, por conta desse meu jeito workaholic de Workaholic. ser. Porque eu digo que a forma mais sábia de aprender é com é com erro alheio. Você não Uhum. precisa sangrar, você não precisa quase perder seu filho, nada disso, né? Eu me tornei mãe aos 33 e renasci, né, aos 33 anos. Por quê? Porque daí, independente do que me disseram, que eu sou louca, que não ia dar certo, que Uhum. eu não deveria sair dessa carreira, e mesmo sem o apoio de ninguém, durante a madrugada, depois que eu amamentava meu filho, eu escrevi esse livro. Posso? E ele ainda pequenininho, eu me tornei best-seller. E Olha, quando eu gente. mostrei para todo mundo, olha marido, olha mãe, olha todo mundo, eu já sabia. Sabia nada, tá, gente? É mentira. Mas por que eu digo isso? Eu não tenho crítica nenhuma com relação ao fato de não terem me apoiado. Ninguém tem obrigação de me apoiar, o sonho é meu. Eu vou E te é isso dizer, que eu digo para todas as mulheres, viu, mulherada aí de casa? Se você viva tiver sua alguém para melhor te apoiar, versão. maravilhoso. Se não tiver, vai assim mesmo. Se Viva sua você melhor acredita. versão. E o Viva a Sua Melhor Versão, ele se tornou best-seller na categoria Negócios da Amazon e da Publish News. Por quê? Tô até com a canetinha para autografar para você. Ah, Porque eu conto como eu deixei de ser workaholic, um estilo de vida que é doentio, e me tornei workalover, que é um estilo de vida onde você ama o trabalho e não adoece. Aline, qual que é a diferença entre workaholic e workalover? Não é a carga horária, não é o fato de você trabalhar mais ou menos, é o fato de você ter uma vida funcional. Se a sua vida é funcional, se você não abre mão dos seus valores, se você nunca mais adoeceu, que é o meu caso, meu filho completou agora em fevereiro 10 anos. 10 anos, eu já falei. Há E 10 estou anos eu não sabendo que ele adoeço mais. manda na Nem vida dela. Covid, nem gripe, nem nada. Mas mando danado, viu? Olha, A ela gente deixa, falava né? aqui que ela se mudou para São Paulo. Eu falei, como assim? O meu filho pediu, ele falou. Eu falei, mas quantos anos tem o seu filho? Ele é de posição e a mãe, claro, aquele coração gigante. Você está morando. É que eu reduzi minha Tá. jornada de trabalho. O que que eu fiz? Qual foi a minha promessa para Deus? Que eu iria reduzir a minha jornada de trabalho durante os primeiros 8 anos dele e para me dedicar a ele. E para me Perfeito. dedicar a essa nova carreira que eu estava me descobrindo aí como palestrante e mentora, fazendo a transição. Em 2016 para 2017 eu já tinha vendido tudo.
Então, aí, em 2021, que foi quando completou 8 anos do Uhum, nascimento dele, eu retomei o trabalho, comecei a acelerar um pouco mais. Eu comprei um apartamento aqui, em uhum, São Paulo, que era um sonho antigo meu, ter um apartamento em algum lugar que eu pudesse andar, fazer as coisas a pé, sim, porque eu morei aqui 6 anos tá. num lugar que era difícil, era muito trânsito. Uhum. E por que que eu digo o Gianluca quis ficar? Porque daí eu vinha 2 vezes por semana e ficava o restante em Vinhedo. Ele começou a vir comigo e se encantou. A gente tem uma mansão em É, Vinhedo, uma casa é. dos sonhos. Mas Ele ele tem uma quer ficar suíte aqui. enorme. Aí no quartinho pequenininho dele, aqui ele fica assim olhando na janela. Mamãe, que lindo esse movimento. E não sei o que. Ele fica pirado nos prédios e tal. E lá na fazenda, não. Mas Perdeu a eu graça ver sei, as é. maritacas e o verde. Não quer mais. Mas é fase também, né, Aline? Isso que você falou, duas coisas pegando o gancho, que você falou toda vez que ela vai falando, passa um filme. Não sei se você sabe, eu nasci no interior também. Você em Americana, eu nasci em Cruzeiro, aqui no Vale do Paraíba. Só que aí o destino, você vê como é que é o destino. Saí de Cruzeiro, vim para São Paulo. São Paulo me levou para o Maranhão. Uau! Morei lá, Aline, com 22 anos, fui secretária de Estado de Turismo, implantei o centro de convenções. Foi muito engraçado você falando e eu lembrando aqui. Porque eu estava lá, depois eu te conto aqui em off, né, quem que falava isso para mim. Eu falava assim, eu vou ser presidente da Maratur. Você imagina, 22 anos, eu, uma paulista, no estado que teoricamente não era meu, no estado, né, do Maranhão, eu falava para as pessoas, eu vou ser presidente da Maratur. Aí eu ouvi, imagina, você tá não sei o quê. Eu fui presidente da Maratur com 22 anos. Quando terminou meu mandato, eu falava assim, eu vou para Brasília, vou ser diretora da Embratur. A pessoa, imagina, eu fui diretora da Embratur. E só lembrando, Aline, que é importante, a gente está no mês das mulheres, é por isso que eu até me emociono. Aí você falou uma coisa importante, eu peguei o avião, fui para o Maranhão, minha família morando lá, eu tinha recebido o convite para ser prefeita da cidade que eu nasci. Então, para mim, ninguém acreditava, né? Imagina, eu fazia as viagens internacionais, representava o Brasil no exterior. Minha mãe, minha filha vai sair lá do exterior para voltar para o interior. Eu peguei, fui, fiz a mala, cheguei na minha família, falei para os meus pais, minha família, gente, eu vou ser prefeita em Cruzeiro. Todo mundo fez assim, até parece que ela viaja lá para o exterior e ela vai lá. Aline, é importante, se você me permite, que isso é importante, falar aqui. Então, com muito orgulho, prazer, emoção, eu disputei a eleição em 2000. Eram 7 homens, com a metralhadora toda voltada para mim. Você imagina, ainda brinco loira e corintiana, você vê o que sofrimento. Então, eu fui candidata em 2000, 7 homens. Depois, em 2004, eu fiquei em segundo lugar. Aí, em Uau! 2004, também em 5 homens, eu em segundo lugar. Aí, a minha mãe, como a sua e todo mundo, graças a Deus, agora ela desiste, porque já é o terceiro, ela perdeu 2 campanhas, que eu não digo que eu perdi. No terceiro, Aline, em 2008, eu me elegi primeira mulher eleita na minha cidade, Uau! primeira mulher, olha, quando eu falo assim, Parabéns, que primeira orgulho! mulher reeleita Corajosa. no Vale do Paraíba e primeira mulher presidente do CODIVAP, que reúne 44 prefeituras. Então, isso que te convido hoje aqui também, que depois aqui nós vamos ter uma reunião de business e de trabalho. Você imagina uma mulher que realmente saiu com 15 anos da minha cidade, de Cruzeiro, morei em São Paulo, Maranhão, e que vai voltando, disputa a eleição, ganha a eleição por 2 mandatos, presidente do CODIVAP, mas eu te diria que não foi fácil. E que as pessoas, quando eu vejo, por isso que eu gosto de enaltecer uma mulher que é bonita, que é competente, que tem tudo e que tem que também ter sororidade. Sabe, eu te trago aqui hoje para aplaudir o seu trabalho no mês da mulher, para te homenagear, porque você é a nossa homenageada também do mês. Eu trouxe a secretária Sonaira, que saiu da Bahia. Você imagina uma mulher que Uau! saiu do interior, foi a primeira entrevistada nossa para abrir aqui no coquetel, que eu sei que você não pôde estar presente, que estava com outras palestras, com uma agenda lotada, mas ela abriu aqui para nós, com a secretária também da pessoa com deficiência. A gente falou muito, eu já vou te passar sim a palavra para a nossa mestre da comunicação. Mas você imagina, Aline, eu tive aqui 2 mulheres, cada qual eu estava entrevistando. Uma, o marido deixou porque pegou câncer. Aí ela perdeu o cabelo, ficou careca, o Nossa! marido abandonou. A outra porque teve um filho autista deficiente, que é a nossa secretária, que também o marido abandonou. Por isso que eu estou trazendo um universo de mulheres com destinos e trajetórias diferentes,
que possam inspirar outras mulheres. E Perfeito. você, graças a Deus, com seu esposo, há tantos anos, falar disso, da relação também de mulher, como você concilia tudo isso. Aliás, perguntar para ela se ela cozinha, né, gente? Ou não? Ou só come? Como é que é? Fala um pouquinho aí desse seu universo agora. Olha, você sabe que eu também fiz algo parecido contigo, né? Com 20 anos eu coloquei na minha cabeça que com 30 eu seria milionária. Toda Eu não gente me chamou coloquei de isso na louco cabeça. também. Vou Mas você colocar isso a colocou uma partir de coisa agora, ainda dá na sua cabeça tempo? e realizou, não foi? Tô dizendo Foi, sobre isso. foi. E também riram de mim. É. É engraçado isso, né? Não tem problema rir da gente. É o que você faz com o não. É não aceitar o não como resposta. É não aceitar que as pessoas não acreditem nos seus sonhos. Não é por aí? É isso. E aí eu casei muito nova, justamente porque eu queria sim ter minha própria vida. Mas aí eu já trabalhava, eu já era pós-graduada, eu já tinha mestrado e já estava morando aqui em São Paulo. Aí quando eu conheci o Fábio, que inclusive fez um mestrado agora Comunicação? ele é chefe. Chefe. Só que ele, na Ai, verdade, ele fez isso como hobby, porque ele é de telecomunicação. olha que Ele é maravilha. engenheiro, trabalha com Sim. telecomunicações, mas a hora que você falou sobre cozinhar, eu dei Chefe. risada. Aí como é que ele te conquistou? Foi pelo Foi estômago ou pelo tudo estômago. junto? Porque bem lá atrás, a gente se conheceu esse ano completa 24 anos. E ele tem 8 anos a mais que eu. Então, bem lá atrás, eu ainda cozinhava esporadicamente, trabalhava menos que ele. E aí, quando eu percebi que ele cozinha muito melhor que eu, mas assim, anos-luz melhor, Olha, eu vou querer ser convidada por um dia lá, hein? com todo Provar. prazer. Porque eu penso assim, Ana, vê se você aí de casa também concorda comigo. Gente, quem faz melhor aquela atividade veste o chapéu. Com certeza. Não é verdade? É verdade. Mesma coisa na empresa, gente. Por que que eu não vou deixar e não vou enaltecer uma mulher que Claro. faz algo melhor do que eu? Até porque se eu for contratar alguém para fazer algo, tem que ser algo que eu não faça e que faça melhor que eu. Melhor, com Não certeza. é assim que funciona? Com certeza. E aí eu percebi que ele cozinhava muito melhor, então ficou para ele. Ele E cozinha e eu como. Olha que troca também, boa. né, Aline? Para quem faz é prazeroso, né? É. Eu acho que ele tem esse prazer. Se ele foi fazer ainda um mestrado, Ele foi Olha. fazer pós-graduação, o mestrado dele é em administração. Sim. Ele foi fazer pós e resolveu fazer uma em gastronomia. meu Deus E eu do adorei, céu. porque ele comprou sous vide, fez várias aulas. Então era mais ou menos assim, ó. Quando eu brinco que era o triângulo paulista, que tem o triângulo mineiro, né? Sim. Que é Americana, Vinhedo e Americana, Campinas, Vinhedo. Que antes de eu comprar o apartamento em São Paulo, esse era o meu trajeto todos os dias. E aí, como ele trabalhava home office e cozinhava muito bem, eu já ligava para ele, marido, qual que é o Tô cardápio? chegando. Então, eu chegava estressada. Quando eu estava estressada, ele já sabia, porque eu ligava, ele sabia. Ele me esperava com uma taça de vinho na porta de casa, olha que estratégia. Olha. Aline, por que você está 24 anos junto? Por isso, homens, escutem. Escutem, olha a receita aqui que ela está dando. Que, aliás, aproveitando, eu tenho um irmão maravilhoso. Aliás, minha família é linda. Tem um que não cozinha e que tem um chefe também, que faz. Isso aí faz toda a diferença, né? Faz. O homem que, quando gosta de cozinhar, aliás, Emerson, dessa vez que você está aqui, vê se faz aquele. Ele faz tudo de bom. Mas eu adoro um estrogonofe que ele faz, que é maravilhoso, que é imperdível. Também o yakisoba. Aliás, kafta, ele faz tudo de bom. Mas o homem que cozinha faz a diferença, né? É um grande Conquistou plus. aqui, aí, ó. Acalma a gente. E aí, enquanto ele vai fazendo ali, ele vai tomando um vinhozinho. Quando eu chego, já tem uma taça de vinho me Olha esperando. isso, gente. Lindo, maravilhoso. Então, No acho mês que o, das mulheres, acho que o ouvir isso, vinho- olha que maravilha. eu acho que o vinho ajudou bastante o nosso relacionamento e a comunicação. É a comunicação. A comunicação, existem estudos que comprovam que ela salva 99% dos relacionamentos, sejam eles profissionais ou Sim, conjugais. Sim. No seu negócio, se você tiver uma boa comunicação com seus liderados, se o seu board souber ter essa comunicação assertiva, humanizada, você vai ter muito mais resultados. E se você não evita o aborrecimento, o constrangimento, o perrengue, que tem algumas palavras que eu não tenho no meu vocabulário já faz alguns anos. Uma você delas é tirou. problema. Ao invés de usar problema, eu chamo de Desafios. perrengue. Perrengue. Ou desafio. Porque perrengue eu não enxergo como problema, é mais suave. Então, eu vejo assim, que quando eu tenho desafios e essas coisas, né, no meu dia a dia, de que forma que eu vou trabalhar com isso? Eu vou encarar aquilo ali como uma oportunidade de crescer. Sim. E a partir do momento que eu encaro aquilo ali como uma oportunidade de crescimento, você se joga. Então, dentro do universo de empreendedorismo, eu sempre fui mais ousada do que o Fábio, sempre Tá. fui.
A mulher, de certa Sempre. forma, ela tem isso, E ele né? Eu sempre acho me que é do impulsionou. perfil. Uma E isso empresa, é duas empresas, bacana três empresas, também, 10 né? empresas, e sempre me deu suporte. Isso, Aline, você falou Por uma isso eu coisa que consegui a gente voltar. tem que tocar. Nem todo homem também está preparado para ter uma mulher que faz sucesso, uma mulher que está assim de frente. Esse é um grande problema que todo mundo às vezes me pergunta, né? Porque eu fui prefeita. Ai, e as pessoas às vezes têm que conhecer a pessoa, não é porque eu fui prefeita, não é porque você é palestrante, porque o interior, eu sou a mesma. Tem É gente que me chama verdade. de Ana, Não muda. o ser humano, a sua essência, ela não muda. Então, um homem que apoia a sua esposa, que apoia a sua mulher, ele, para mim, ele tem, assim, anos-luz também o meu respeito, porque é Sem aquele que dúvida. está do lado para apoiar, porque senão você fica sempre assim. E você disse uma coisa muito E só importante. consegue quando tem diálogo, porque Claro, o você diálogo e a evita comunicação, isso que eu ia falar. 99% dos problemas através de um bom diálogo e comunicação, ou você repara. Então a comunicação é 99% de qualquer relacionamento. Não, com Se certeza. não deu certo, gente, pode ter certeza que uma boa comunicação resolve qualquer perrengue. Qualquer tipo de divergência profissional ou pessoal é e pode ser resolvida, né? É passível de resolução através de uma boa comunicação. Então eu defendo muito isso também. Não é porque eu sou comunicadora, não, tá, gente? Eu escolhi me aperfeiçoar dentro desse segmento. Eu escolhi, depois de 15 anos empreendendo, me tornar palestrante e utilizar a minha voz como ferramenta de trabalho. Mas eu digo isso em absolutamente todos os lugares que eu boto os meus pés. Se você tiver uma boa comunicação, você reduz em pelo menos 90% os estresses Não, da com sua vida. certeza. E você sabe, Aline, o que você falou, eu acho, as pessoas não dão valor e que, para mim, em todo canto, a comunicação, e às vezes as pessoas não dão valor, mas o quanto a comunicação é importante para tudo, Demais. para todos os segmentos, para todas as E o quanto a empresas. falta dela atrapalha e dá nó em tudo, né? Exatamente, a pessoa está ali, ela não tem diálogo. E eu falava, e é importante, a gente vai aqui, porque uma mulher que tem tanto conteúdo, que viajou o mundo, que tem tanta experiência, palestrante, empresária, mãe, advogada, apresentadora, jornalista, bonita. Vou te perguntar qual time você torce? Olha, uma coisa que eu não curto é futebol. Não curte futebol, aí ó, já é uma coisa assim. Porque todo Eu mundo que vem prefiro aqui, ler do eu que faço essa. assistir. Mas você tem algum time? Seu esposo, seu filho? Olha, o Uma Gianluca e o Fábio simpatia, gostam de pelo São menos. Paulo. Aí, ó, tá vendo? Eu já Minha mãe entrevistei gosta aqui. muito do Palmeiras, então. Olha só, o doutor Guilherme, que eu entrevistei esses dias, ele é palmeirense. E aí eu pergunto a Sonaira, que teve aqui, é corintiana como eu. Então, cada um tem a preferência. Mas para dizer, Aline, essa brincadeira que eu faço, primeiro para saber um pouquinho também, não só da profissional. Então, se você cozinha, se você toca, qual que é o teu partido, assim, qual que é o seu time de futebol, mas assim, o respeito de você torcer por outro, da gente colocar aqui não importa o seu time, mas importa que você tem que respeitar o outro. Seja Palmeiras, Santos, São Paulo, enfim, seja o que for. Perfeito. Mas aí, curiosidades que vocês acho que tem também, né? Você faz, vamos lá agora, curiosidades, porque é o mês da mulher, a gente tem que perguntar algumas coisas para direcionado para as mulheres. Tem tempo para fazer ginástica? Você tem o quê? Algum tipo de restrição alimentar? Me fala um pouquinho disso, do seu universo. Aline Mulher, como é que você se cuida? 26 anos empreendendo, 15 deles foram com clínica de saúde e bem-estar, Olha isso. com estética. E minha mãe, ela tem um salão, ela tem 48 anos de profissão, de salão de beleza, e eu tenho 43 de vida. Tá vendo aí, gente? Então eu tenho Por bastante isso que ela tá afinidade com esse sempre bonita, o universo. cabelo. Você que se arruma sozinha ou você precisa de ajuda de alguém, você sabe, tem como sua mãe é cabeleireira, você já pegou desde pequena algum dote para isso? Não. Olha, eu amo quando eu tenho tempo para ir no salão e deitar lá e todo mundo fazer para mim, mão, pé, cabelo, maquiagem, todo mundo junto. Ah, Mas, como a vida é corrida, normalmente sou eu mesma. Hoje fui eu que fiz um tá Miracle, linda. um cachinho lá, Aí, ó. dei um up na pele e pronto, vamos embora. Bom, A linda agenda ela estava já é, cheia, só dá um, né? Mas eu te minha mãe me pergunto ensinou. isso porque você imagina, eu, o ano passado, há 2 anos atrás, que aliás é a nossa parceira também, Aline, a presidente do Amor e Mechas, né? Eu tinha o cabelo por aqui, todo mundo acompanhou, e eu acabei cortando, primeiro para doar, e também esse visual que particularmente algumas pessoas, muitas pessoas gostaram, porque acho que uma, Tá bem jovem, bem deu uma jovial, renovada. moderna. E eu acredito que Gostei. também, Aline, não só isso, mexe sim um pouquinho com. Eu vou te mostrar depois, ou no meu Instagram, eu vou te mandar no privado. Você vê o quanto mudou
que muda também, parece que você é outra pessoa, É verdade, literalmente. muda muito. E aí estava É a respondendo moldura para do alguém que rosto. me perguntou no Facebook outro dia, é meu cabelo. Eu não fiz nenhum procedimento que se fizesse eu não teria Eu já doei problema de 2 vezes falar. também. Eu não teria, assim, problema de falar, mas eu achei engraçado que eu postei uma foto, é o cabelo que está diferente. O meu cabeleireiro, que até vou trazê-lo aqui, passei hoje o Daniel, que é um amor. Eu falei, gente, ela falou assim, Ana Clara, você fez algum procedimento? Porque se foi, está muito bonito, tá? Eu falei, não, só cortei o cabelo. Então você vê que às vezes uma mudança, e eu estou Sim, falando aqui porque é o mês das faz a mulheres, diferença. você sabe então se arrumar sozinha, não precisa de ajuda, isso é muito bom. Não preciso, e eu já me cuidei muito mais. É. Já Faz cuidei muito ginástica? mais. Faço, mas fazia mais. Eu parei agora faz alguns meses. Tem no meu livro, até eu conto, né? Tem algo que eu chamo de DME, que é denominador mínimo de esforço. Que é aquilo que você tem que fazer por você antes de você sair da sua casa. Então, aqui tem 5 ferramentas de autoconhecimento, lapidação de talento, clareza de propósito, gestão de tempo e plano de ação, que eu explico como que eu fiz essa transição desse estilo de vida e nunca mais Sim. adoeci. E aí, para começar o meu dia, tem o DME. O que, que é o DME? É o mínimo de esforço que eu tenho que fazer por mim para que eu tenha um bom dia. Então, eu cuido da minha saúde física, Sim. intelectual, emocional e espiritual, antes de sair de casa, cuidar da saúde física. Então dá aí as dicas aí, ou pode dar ou não, tem que ser no Claro, livro. Vamos lá. motivos de gratidão, oração, leitura bíblica, leitura aleatória, meditação, abraço ocitocinado e 20 minutos de academia todos os Olha dias, que maravilha. Olha, pelo isso que menos. é. Eu preciso, Isso em uma Aline. hora e meia eu faço isso. Chova, faça sol, sábado ou domingo feriado. Eu posso estar no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, a trabalho ou a passeio. Que Tenho horas DME você todos os costuma dias. acordar? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, então. Às seis Eu e não. meia, quando está todo mundo acordando, eu já estou pronta É, para cuidar não. do resto da vida. Minha irmã falava que quando viajava comigo para o exterior, quando ela abriu o olho, eu já estava passando o rio. Isso, Muito eu sou engraçado dessas. isso. É. E Aline, me diz uma coisa, querida, você nesse sentido aí, eu vou, assim, religião ou a fé em Eu Deus, sou católica católica e minha também. fé em Deus só tem aumentado. Sim, Eu tive um caso de quase morte com meu filho, eu já tive um acidente de uma ponte de 70 metros, minha mãe já teve 3 cânceres, é sobrevivente de 3 cânceres, está com metástase no pulmão agora, terminando mais uma quimioterapia. Então eu tenho muitos motivos para acreditar em Deus. Eu é, não acho que eu precise de uma igreja ou de uma sim. religião. Eu acredito Uma que coisa aqui está meu interna. templo. E eu falo demais sobre o fato nós sermos seres humanos trinos. Né? É um corpo, uma mente e um espírito. Sim. O coeficiente espiritual ele precisa estar integrado na sua vida, independente de religião, para que você tenha paz de espírito, perdão, para que você fuja da síndrome do pensamento acelerado, do burnout e de Sim. tantas doenças emocionais Nossa, que o nem nosso fale. O doutor amigo Guilherme estava aqui Dr. Guilherme falando estava aqui isso. falando. Infelizmente, Ana, 70% das pessoas que me procuram hoje, isso é muito sério, gente. A cada 10 pessoas que me procuram para falar de negócios, escalabilidade, gestão de pessoas, acelerar resultados, elas não estão prontas para agir, muito menos para mergulhar em mais trabalho. Elas precisam de cuidado, de atenção e de terapia. Olha, Aline, se me permite, esse ponto Infelizmente, é aqui que a real. gente está tocando, e por isso eu trouxe o doutor Guilherme, porque nossa sensibilidade de mulher, e você sente isso, eu sempre cuidei, assim, de pessoas, eu lido com pessoas, acho que desde que eu nasci. Então, é até coisa que também me arrepia, eu com 12 anos, todo mundo pergunta por que mulheres solidárias? Eu tive um instituto para crianças carentes por 16 anos. Eu tirei tudo que eu tinha na minha casa de dois fogões, duas geladeiras. Falei, por que eu preciso disso? Então eu montei o Carinha de Criança, que as crianças tinham aulinha de capoeira, inglês, francês, alimentação, tinha a questão de educar as crianças para não estar na rua, para não estar na prostituição. Então, 16 anos. Uau. E aí, concomitantemente, eu abri o Mulheres Solidárias, que para mim era muito pesado. Olha, eu falo e fico arrepiada. Isso. Então, desde os meus 12 anos, quando alguém perguntava assim para mim, por que Mulheres Solidárias? Por que Carinha de Criança? E quando eu fui ser prefeita, eu cheguei para uma professora minha, a professora Mafalda, eu tinha 12 anos. Falei, professora, por que você me selecionou dentro da sala de aula? Até horrível, né? Mas eu sou meio assim, emotiva. Por que você me selecionou para poder, toda sexta-feira, eu arrecadava um bombom um sonho de valsa, né? Um bombom ali para levar no asilo. Aí ela me respondeu, porque você sempre se preocupou com seus coleguinhas.
Quando alguém caía, você era a primeira a acudir, quando não sei o quê. E eu nem tinha essa percepção. Por isso que eu digo que isso é uma vocação, É sim, sabe? É uma coisa que vem concordo. de Deus, que você gosta de cuidar das pessoas. Então, essa nossa conversa aqui, que vai de mulher, que é do mês das mulheres, e que nós, como temos esse instinto, e eu queria dizer mais uma coisa aqui, Aline, que eu sempre quis ser mãe biológica. Então, tive um instituto para crianças carentes de 16 anos, então mais de 2.000 crianças que eu cuidei. Então, quis o destino, e eu não tenho problema, quis o destino, tenho meus vários afilhados, né? Fui casada, me separei, quis o destino que eu não tivesse filhos, mas eu digo aqui, muito aqui, que mãe não é só aquela que é a mãe biológica. Mãe é Concordo. aquela que cuida, como você cuida. Então, cuidar de uma criança, cuidar da pessoa, eu tenho esse instinto desde pequena, né? Meus irmãos iam viajar, eu que arrumava lancheira, vamos dizer assim, Você sabe que minha mãe me instinto diz a mesma maternal. coisa? Ela falou, Aline, independente da idade, você cuida. Você com 4 anos cuidava dos amigos de 7, de Aí, 8, dos seus é irmãos. um instinto É, maternal, né? nasce com a gente. Ai, E meu é engraçado a Deus. gente que tem esse instinto desde pequenininha, ver mães que não têm isso, né? Porque É. existem uma ou outra, né, que não desenvolve, que não... Não basta ser mãe, porque tem gente que tem mãe. E outra coisa também que é importante. Eu fiz magistério também e eu ouvi uma coisa de uma professora minha que me marcou sempre. Porque as mulheres que trabalham fora, que é o seu caso e de muitas outras, ficavam com aquela coisa assim, com aquele peso na consciência: meu Deus, como é que eu vou ficar, vou deixar meu filho lá e vou trabalhar? E eu vou te dizer uma coisa, que eu tenho certeza que é a sua também, Concepção. Minha professora falava assim: não importa a quantidade, e sim a qualidade do tempo que você passa O com ela. tempo tem que Às ser de vezes você passa o qualidade. dia inteiro lá e está brigando, está discutindo, mas o momento que você tiver com seu filho, você tem aquele momento aconchegante, que você dá amor, que você dá carinho, não é isso? É, eu costumo dizer que quando você se torna mãe, se você não tem um tempo de qualidade com seu filho, mesmo que seja 1 hora por dia, em algum momento da sua vida você vai se arrepender. Então, por que que no primeiro setênio eu trabalhava 4 horas por dia? E por isso que eu digo, mamães, é possível sim ser boa mãe, ser boa esposa, ser boa filha, tudo isso, desde que você saiba fazer uma boa gestão de tempo. Eu aprendi. Isso. Eu nunca deixei, meu CNPJ existe há 26 anos. Olha isso que Eu maravilha. nunca deixei de empreender, mas eu reduzi durante os primeiros 8 anos. Só as 4 horinhas que ele estava na escolinha que eu trabalhava, o Claro. restante era com ele. Então, eu sei que as pessoas podem dizer, para você é fácil, você já passou. É por isso que você tem que se espelhar por alguém que já passou e se deu bem. Né? Então, se hoje você é mãe e não está conseguindo voltar para o mercado de trabalho, saiba que é possível. Você tem que criar uma estrutura e fazer uma boa gestão de tempo. Você pode até trabalhar de dentro da sua casa no período que seu filho está estudando, porque hoje é possível, né, Ana? Hoje é Com possível. Não precisa mais ter certeza. empresa, estrutura física, ter aquele break-even de meio milhão que eu tinha, aquela coisa. Não, dá para você faturar 5, 10, 15 mil reais sem sair de casa. Pois eu vou pegar A uma gente consultoria consegue. aqui depois fora do ar com ela para poder chegar também nesses patamares. Aline, você sabe que tudo que é bom, né? Ela fala tão bem, tão Ah, já está gostoso. acabando? Deixa eu Não, só mas você tem mencionar uma não. coisa que tem O tudo que a ver você com o que quiser, você você vai disse falar, você agora. tem o seu tempo. Só para você colocar talvez É que passa algumas rápido. coisas que a gente possa não ter colocado. Você tem o tempo, o podcast Mulheres Solidárias está aqui, é meu, é seu, é nosso, é de mulheres do bem para o bem. Então, fique à vontade aí para Gratidão. você falar de temas que talvez a gente possa não ter colocado ainda. Você mencionou que você já nasceu com esse dom de cuidar de pessoas. E aí eu até comentei, falei, eu também, e minha mãe me disse que isso é nato, né? Que quando eu era pequenininha eu cuidava das crianças mesmo quando maiores. Gente, o X da questão aqui é o seguinte: você pode nascer com afinidades para algumas habilidades, assim como a Ana nasceu com as afinidades dela e eu com as minhas, né? No entanto, é mágico saber que absolutamente todas as habilidades são treináveis. Todas. Então, mulher, não aceite taxação, não aceite opinião alheia. A opinião do outro é simplesmente a opinião do outro. Se você realmente acredita, se você tem vontade, se você tem um sonho,
ou se você não aguenta mais ter que depender de marido, pedir dinheiro para tudo e nananã, e se sente aí, né, num Para relacionamento às comprar vezes um até, batom não é? abusivo, Até abusivo. E eu não estou falando só de abuso físico, não, é, minha gente. Tem também abuso moral, psicológico. emocional. Tem tantas mulheres que estão doentes emocionalmente e o homem nunca tocou nelas. É só porque acaba menosprezando, desprezando, porque você não faz nada. A mulher ela é menos admirada quando ela não tem carreira. Isso é fato. Eles acabam, inclusive, não deixando as esposas a trabalhar, mas admira a esposa do Do outro, outro que trabalha, sem dúvida é, alguma, sem dúvida alguma. né? Acontece demais. Então, assim, eu não estou aqui para causar nenhuma rebelião, pelo contrário, né? Pelo Claro que contrário, a gente você está não aqui vai para sair se ajudar todo rebelando, mundo, mas a gente quer mas para justamente entender que se criar quer, tem canais. um caminho. Com Se você certeza. quer, você tem um caminho para fazer o seu dinheiro, tem um caminho para ser respeitada, tem um caminho para aumentar a sua dignidade no seu meio, na sua sociedade, na nossa sociedade. Entendi. Existe sim um caminho para isso, entende? Então, aquelas mulheres, e hoje a gente está falando mais de mulher, né? Mas isso é do ser humano. As pessoas que não nasceram com habilidades ou se julgam incapazes de determinadas habilidades, acreditem, você é capaz. É possível, desde que você abrace uma habilidade por vez, porque existe uma diferença entre ser multitarefa e ser multipotencial. A multitarefa, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, não vai sair nada com excelência e maestria. O multipotencial, ele vai lapidar essa habilidade aqui. Aline, uma habilidade, ela em 90 dias tá ok, né? Uhum. Depende, tá? Em 21 dias você cria uma nova sinapse neural, só que 90 dias você vai criar um novo hábito se você tem afinidade. Por exemplo, eu sou bailarina, então com 6 anos minha mãe me colocou no Baby Class, eu dei aula de Baby Isso que eu ia Class até os perguntar. 18, e então sou bailarina. Então se você me disser hoje, Aline, vamos fazer uma aula de dança, de jazz, eu tô destreinada, eu parei de treinar, eu tava Vou cuidando da chamar minha ela mãe aí, e ó. tal, engordei, mas eu tenho uma afinidade, eu acho que até 90 dias eu vou estar craque de novo, porque eu já tenho uma afinidade com aquela habilidade, né? Agora, digamos que eu queira aprender a falar japonês. E eu tenho zero afinidade com a língua. Então, eu vou precisar de um pouco mais de tempo para que isso se torne um hábito. Então, Uhum. nada é automático. O que acontece é que as pessoas vão em imersões, às vezes vão em palestra, e emocional, e sai de lá, né, com o emocional tinindo, eu sou capaz de tudo, eu posso tudo. Assiste aqui o seu podcast, assiste seus convidados, fala, eu quero lapidar todas essas habilidades, quero me tornar, né, tão competente quanto a Ana, quanto a Aline, e sai querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Aí não funciona. Agora, se você determinar, por exemplo, eu vou melhorar a minha comunicação. Então, você vai lapidar essa habilidade até que você se torne um exímio comunicador. Para depois ir para a próxima e assim por diante. Mas tudo é possível, Ana, tudo. Passo a passo, né, Step Aline? by step. E com Isso mesmo. planejamento também. Foco, Exato. determinação, planejamento, otimismo, saber que não é fácil, mas aquela garra que só nós mulheres também, né? Com todo respeito aos homens, mas nós É isso mulheres, mesmo. porque o homem está resfriado, ele fica doidóizinho. A mulher está lá com uma dor, Nem ela está fale. lá. Aline, Nem fale. você hoje é a convidada hoje, mas aqui o podcast do Mulheres Solidárias está aberto para quando você puder e quiser ser aqui a nossa, inclusive parceira, porque aqui é a mesa, como diz a Bispa Sônia veio aqui, né? Nós somos católicas, eu também, mas até esse respeito, ela quando falou assim, aqui Ana Karen, eu adorei, ela veio na estreia, ela disse uma coisa que eu quando eu falo estou arrepiada. Vão sentar pessoas do bem e com propósito nessa mesa. Amém. Então, você tem o seu propósito, eu tenho, todos nós do bem temos. Sinta-se abraçada, acolhida, convidada para sempre que você quiser e tiver algum tema, ou quiser, eu não vou lá com a Ana Karen para poder fazer juntas com os nossos convidados, você é a nossa convidada. Dizer para você deixar aqui suas redes sociais, o livro eu já mostrei aqui, mas as suas redes sociais para quem quiser Com falar prazer. com a Aline. Eu mesma, nós nos conhecemos no Teatro B32. Você vê que a cultura também une pessoas. Nós amamos cultura, conhecimento e nós nos conhecemos lá. Então, para mim foi um prazer tê-la conhecido presencialmente. Acompanho o seu trabalho, torço para a sua família, para você, para o seu filho, para o seu esposo. Só quero experimentar aí, que ela disse que ele é chefe. Vamos ver se eu vou Merece. ter essa oportunidade. Mas te agradecer muitíssimo por por esse compartilhamento de conhecimentos e de também otimismo para que as pessoas se inspirem ainda muito mais para saírem lá, ó, saiam do sofá,
Saiam da mesmice e vai atrás dos seus sonhos. Com a palavra para encerrar aqui, nossa querida palestrante, mãe, advogada, apresentadora multi, Aline Salve. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade e eu costumo dizer que a mulher nasceu sim para ser dona de casa. Para ser dona de casa, dona de carro, dona de barco, do que ela quiser, principalmente dona da própria felicidade. E a única responsável por sua felicidade é você. Então, esquece o passado, aprende com ele, o passado já foi, deixa a dor lá atrás, para de ficar com mindset no sofrimento, na dor, no que passou, perdoe e aprenda com os erros. E não tenha tanta ansiedade com o futuro, porque o futuro a Deus pertence, dê o seu melhor hoje, isso já basta. Então, viva hoje a sua melhor versão. Parece até aquela historinha, sabe, Ana, de Alcoólatras Anônimos, só por hoje, ofereça o seu melhor por onde você passar, só que se você sair da sua cama todos os dias, se propondo, por onde você passar, deixar apenas o seu melhor. Sempre que você abrir a boca, proferir só o melhor. Sempre que você estiver com outra pessoa, você oferecer apenas o seu melhor, em todos os lugares que você passar. E depois que você fizer isso durante 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 1 ano, me conta como se tornou a sua vida. Porque física quântica é uma ciência exata, não é balela, não é filosofia barata. Absolutamente tudo que você emana para o universo, na mesma vibração, na mesma intensidade, vai voltar para você. Então, se você se trabalhar, se você se projetar de forma positiva o tempo todo, independente para quem ou com quem, com certeza o resultado vai ser positivo. Bom, com Meu certeza. Instagram é Aline_Salvi, com I no final, underline novamente. Também tem YouTube, também tem o TikTok, todos são Aline Salve. Alguns têm o underline, porque existem outras Aline Salve por aí. E vai ser um prazer poder te como ela, sou municiar ela. Como Somos ela, seres únicos, graças a Deus. Eu queria fazer um brinde com um chazinho Santo Antônio, que o nosso amigo Paulo mandou aqui pra gente, com a nossa canequinha aqui, ó, do Mulheres Solidárias. Tintinha e saúde a todas as mulheres no mês de março e todos os dias. E parabéns pela multipotencialidade de todas nós, certo? Amém. Tintim. A nós mulheres, gratidão. E aí, meninos? Vamos tomar... Ô, gente, nós falamos tudo isso já, sério? Meu Deus do céu. Uma hora passa no Instagram.